Olá, sejam muito bem-vindos ao canal DevOps. Eu sou o Daniel Adorno e nesse tutorial eu vou explicar a vocês como criar uma virtual machine no Windows utilizando o VirtualBox 7.1.12 e o sistema operacional Lubuntu, que é uma distribuição do Linux. Deixe-me começar explicando o que é o VirtualBox rapidamente. O VirtualBox é um hypervisor mantido pela Oracle, eh, open source e multiplataforma, que permite-nos criar virtual machines que podem rodar diferentes sistemas operacionais dentro de outro sistema operacional. No caso, nós vamos rodar uma máquina virtual com o Linux, o Lubuntu Linux, dentro do Windows. Esse tutorial está sendo gravado com a utilização do Windows 11. No entanto, os mesmos passos podem ser seguidos para executar esse tutorial no Windows 10. E por que é importante nós criarmos uma máquina virtual que utilize o sistema operacional Lubuntu Linux? Porque os tutoriais desse canal vão ser apresentados, utilizando este sistema operacional. Portanto, se vocês estiverem utilizando o mesmo sistema operacional que eu, vocês conseguirão seguir o passo a passo que eu estarei apresentando e vocês provavelmente, muito provavelmente, vão chegar aos mesmos resultados. Por exemplo, a instalação do Docker. A instalação do Docker, ela é feita de uma forma no Linux e de outra forma no Windows. Ou seja, se vocês não estiverem utilizando um Linux, obviamente vocês não conseguirão executar exatamente os mesmos passos que eu estarei executando. Outra questão importante que deve ser ressaltada é a questão da resolução de problemas de instalação ou de configuração. É comum acontecerem erros durante a instalação, por exemplo, ou durante uma configuração. E é muito mais simples para eu apresentar uma determinada solução para esse problema hipotético, se todos nós estivermos utilizando o mesmo sistema operacional. Por quê? Porque eu vou apresentar uma única solução, eu vou precisar apresentar uma única solução. Esse é o principal motivo. A primeira coisa a se fazer antes de instalarmos o VirtualBox é verificarmos se a nossa máquina tem os pré-requisitos necessários para que nós consigamos rodar o VirtualBox. E a primeira verificação que nós temos que fazer é se a nossa máquina ela tem um sistema operacional de 32 ou de 64 bits. Por quê? Porque o VirtualBox nesta versão 7.1.12 ele só roda em máquinas de 64 bits, em sistemas operacionais de 64 bits. Se a sua máquina for Windows 11, tudo bem, tá ok, você não precisa nem verificar, porque o Windows 11 ele só foi lançado na versão 64 bits. Já se a sua máquina é um Windows 10, por exemplo, nós vamos precisar fazer essa verificação. Por quê? Porque o Windows 10 ele existe tanto na versão 32 bits quanto na versão 64 bits. Para fazer essa verificação, vocês podem vir aqui na barra procurar, digitar sistema, já vai aparecer aqui a opção, basta clicar. E aqui nas especificações do dispositivo, nós já conseguimos identificar
se a nossa máquina ela é de 64 bits, ou seja, se ela está usando o sistema operacional de 64 bits ou se ela está utilizando um sistema operacional de 32 bits. No caso aqui, eu estou utilizando o Windows 11, então, como eu havia dito, ele é de 64 bits. Se você estiver utilizando o Windows 10, é muito importante fazer essa verificação para identificar se a máquina tem 64 bits ou tem 32 bits. Ok, feito isso, nós vamos para a próxima verificação, que é nós verificarmos se o recurso de virtualização está habilitado na nossa máquina. Como é que nós vamos fazer para verificar se esse recurso está habilitado ou não está habilitado? Primeiro você vai clicar com o botão direito do mouse na barra de tarefas e depois selecionar a opção gestor de tarefas ou gerenciador de tarefas. Ok, depois você vai clicar em desempenho e CPU. Nessa tela que indica o desempenho da CPU, deixe-me ampliar a tela para ficar melhor, a visualização ficar melhor. Você vai procurar por essa informação, virtualização, e vai verificar se está ativado ou não esse recurso. Os computadores mais recentes costumam vir com esse recurso já habilitado de fábrica. No entanto, se o seu aparecer desabilitado ou desativado, você vai ter que verificar no site do fabricante da sua máquina como habilitar a virtualização na BIOS da sua máquina. E por que que é importante verificar no site do fabricante? Porque cada fabricante define uma forma diferente para entrar na BIOS e para mudar as configurações e os valores definidos na BIOS. Por isso que é necessário verificar no site do fabricante. Bom, tendo esses dois pré-requisitos verificados e se eles estiverem ok, nós vamos prosseguir então para o download do VirtualBox e em seguida para a instalação. A primeira coisa que nós temos que fazer agora é baixarmos o instalador do VirtualBox. E para isso vocês podem entrar no Google, digitar virtualbox.org e o site oficial do VirtualBox já vai ser acessado. E vocês podem vir e clicar aqui no botão download aqui na direita. Ele vai acessar essa página de downloads. E aqui nós vamos fazer o seguinte, do lado esquerdo vocês vão ver aqui já as opções de download do VirtualBox 7.1.12 para Windows, Mac, Linux, Solaris, e vocês vão clicar na primeira opção aqui, no Windows Host, e aproveitando, nós vamos baixar também o VirtualBox Extension Pack, que é essa opção aqui, que adiciona algumas funcionalidades ao VirtualBox, como por exemplo, estender o tamanho da janela ao tamanho full do seu monitor.
Isso não ocorre normalmente quando nós instalamos, uma distribuição Linux, por exemplo. Normalmente, a janela fica num tamanho menor do que a do monitor, e instalando o VirtualBox Extension Pack, essa funcionalidade já é adicionada ao VirtualBox, além de outras, como que permitem, por exemplo, a utilização de entradas USB, etc. Bom, para baixar então o VirtualBox, vocês podem clicar aqui no Windows Hosts, e logo em seguida já clicar aqui no botão Accept and Download para baixar o VirtualBox Extension Pack. Após o download desses dois arquivos, vocês vão encontrá-los na pasta escolhida para colocar os arquivos baixados. No meu caso, por default, eles já são colocados, os arquivos já são colocados na pasta de downloads do Windows. Bom, acessem então a pasta onde os arquivos foram baixados. Cliquem com o botão direito do mouse sobre o arquivo instalador do VirtualBox e depois cliquem sobre a opção Executar como administrador. Uma mensagem de confirmação irá aparecer e vocês podem clicar no Sim. Após clicar no Sim, a janela mostrada será essa: Welcome to the Oracle VirtualBox. Ok, a partir daqui, então, durante a instalação, nós podemos utilizar as definições padrão, ou seja, nós não precisamos alterar nada do que já estará definido na instalação padrão. Podemos mesmo usar a abordagem Next, Next até o final. Na próxima janela, você vai precisar aceitar os termos de licença, nessa opção. Ok. Next. Aqui nas definições de pasta, vocês podem manter também como já está definido pelo instalador e somente clicar no botão Next. Nessa janela ele está avisando que o computador de vocês vai ficar temporariamente fora da rede, para que ele possa adicionar as interfaces de rede do VirtualBox, é só clicar no Yes. Aqui uma confirmação também de que se o instalador do VirtualBox pode adicionar alguma biblioteca ou algum recurso que possa estar faltando no seu computador e que é necessário para o VirtualBox, então também vocês podem clicar no Yes. E aqui algumas opções de criação de ícones, né, que vocês podem marcar ou desmarcar, são checkbox. Basicamente as três primeiras são para criar atalhos para o VirtualBox e a última é para fazer associação de arquivos com o VirtualBox, ou seja, se ele encontrar algum arquivo do VirtualBox, algum arquivo com extensão definida pelo VirtualBox, se ele já pode associar esse arquivo ao, ao VirtualBox. Então é só manter selecionada também, clicar no Next, depois clicar no Install.
e logo a instalação será eh, finalizada. Aqui vocês podem manter esse checkbox selecionado, que ele, após clicarmos no botão Finish, ele vai abrir o VirtualBox. E esta será a janela que vocês devem visualizar. Agora, antes de nós partirmos para a instalação, para a criação da VM e a instalação do Linux, antes vamos executar esse Oracle VirtualBox Extension Pack para adicionarmos ao VirtualBox os recursos adicionais que já foram explicados anteriormente, né, como o ajuste da janela da Virtual Machine ao seu monitor, como compartilhamento da área de transferência entre a Virtual Machine e a sua máquina física, utilização de portas USB, etc. São várias funcionalidades que esse Extension Pack adiciona à VM. Então, para que nós possamos utilizar essas funcionalidades dentro da VM que nós vamos criar, nós primeiramente precisamos instalar esse Extension Pack logo após a instalação do VirtualBox. Para fazermos a instalação, basta clicarmos 2 vezes aqui sobre este arquivo. Deixa eu me maximizar aqui o Oracle VirtualBox Extension Pack. Então vocês vão clicar 2 vezes sobre ele. Vejam que ele abriu o VirtualBox e mostrou uma mensagem aqui de instalação. Então nós vamos clicar aqui no botão instalar. Vai se abrir uma outra janela pedindo para que nós concordemos com os termos da licença. Rolem a barra de rolagem até o final, para que ele habilite aqui no final o botão eu concordo. Vai ser pedido mais uma confirmação, é só clicar no sim e o pacote já foi instalado. Agora a utilização desses recursos que foram instalados, nós só vamos fazer uso disso após a criação da nossa VM. O nosso próximo passo, então, é fazermos o download do Lubuntu 24.04. Então acessem o Google e na barra de pesquisa do Google digitem Lubuntu 24.04, Enter. O primeiro link que vai aparecer aqui em cima é o do Lubuntu 24.04. Vocês podem clicar, ele já vai nos levar até a página de download dessa versão do Lubuntu. Vocês vão encontrar mais aqui abaixo uma mensagem dizendo, em inglês no caso, You can download Lubuntu 24.04 here, ou seja, vocês podem fazer o download do Lubuntu 24.04 aqui. Cliquem sobre essa opção, né? Cliquem sobre esse link, You can download Lubuntu 24.04 here. Ele vai nos levar para outra página. Nessa outra página, vocês vão descer um pouco, rolar a barra um pouco para baixo, e vocês vão encontrar aqui outro link,
desktop 64 bit. Bom, clicando sobre esse link, ele vai nos levar para outra página e nessa página, finalmente, nós encontraremos o link que vai dar início ao download, que é esse aqui, o Lubuntu 24.04.3 Desktop AMD64.ISO. É um download de aproximadamente aí 3 gigas, então deve demorar um pouco, provavelmente deve variar também o tempo de acordo com a velocidade da internet de cada um de vocês. Então cliquem sobre esse link, o download será iniciado. O download foi concluído. Tá aqui o meu arquivo do Lubuntu. É 3 gigas e 308 megas de tamanho. E agora o nosso próximo passo é utilizarmos o VirtualBox para nós criarmos a nossa VM e instalarmos como sistema operacional dessa VM o Lubuntu 24.04. Eu vou iniciar então o VirtualBox a partir desse ícone da área de trabalho. Aqui nós temos a janela principal do VirtualBox e eu vou iniciar a criação da minha VM a partir do botão Nova. Bom, a primeira informação que nós temos que colocar aqui é o nome da nossa VM. Então, no nosso caso, vai se chamar Lubuntu Linux 24.04. Ok. A segunda informação é o local onde nós pretendemos gravar os arquivos relacionados a esta VM. Por exemplo, os arquivos de configuração que vão determinar quanto de memória essa VM vai utilizar, quantos processadores essa VM terá, e quanto de disco rígido, no caso, essa VM vai ter, etc. No caso aqui já está trazendo aqui uma pasta default, né? Mas no meu caso eu vou selecionar uma outra pasta. Então eu vou clicar aqui nessa seta do lado direito, vou selecionar a opção outro e aqui ele vai abrir aquela janela mostrando as opções dos locais que eu tenho para escolher onde eu quero gravar. No meu caso, tá vendo? Ó, C, D, E, eu vou escolher aqui o meu drive F. E dentro do drive F, a pasta VMs. Depois de clicar sobre a pasta VM, eu vou clicar VMs, eu vou clicar sobre o botão selecionar pasta. Ok. Então aqui vai no local, na folder, ele vai mostrar F, dois pontos, barra VMs, que é o local onde eu quero gravar os arquivos da minha virtual machine. Bom, a próxima informação que nós temos que passar é onde se encontra o nosso arquivo ISO, o ISO image, né, a imagem do Linux que será instalado na nossa VM. Cliquem aqui do lado direito, então, na setinha, depois na opção outro e provavelmente, como nós fizemos o download recentemente, provavelmente
a imagem do Linux de vocês deve estar na pasta downloads, assim como a minha imagem, e basta selecionar o arquivo de imagem, o Lubuntu 24.04.3 desktop AMD 64.ISO e clicar no botão abrir. Ok, após selecionar o arquivo da imagem, vocês notarão que as próximas informações, que são o tipo, o subtype e a versão, já serão preenchidos automaticamente. A próxima etapa, que seria o Unattended Install, vocês podem pular e partir direto para o hardware. Aqui no hardware, o que nós vamos definir? Duas coisas. A primeira, o tamanho, ou seja, a quantidade de memória RAM que nós vamos disponibilizar para a nossa VM e o número de processadores que nós vamos definir para a nossa VM. Então, no caso da memória, como a minha máquina tem 16 de RAM aqui, ó, está indicando, tem 16 de RAM, eu vou definir para nossa VM, para minha VM, 8.000, que seria 8 gigas. E o número de processadores, que aqui está definido como 1, eu vou colocar como 2. Então ficou aqui no meu caso, eu tenho 16.000 megabytes de RAM, eu vou definir 8.000 megabytes de RAM, que seriam 8 gigas. E vou definir duas CPUs. Ok, depois dessas definições, vocês podem partir para a próxima etapa, que seria o hard disk. Aqui, por default, vai estar 25 gigabytes. Eu vou definir 50. Então, eu vou clicar aqui e digitar 50. Vai ficar 50,00 GB, 50 gigabytes. Depois dessas definições, basta vocês clicarem no botão terminar aqui embaixo. Ok, o próximo passo, então, é instalarmos o Linux na nossa VM. Para isso, vocês vão clicar nesse botão aqui em cima, no iniciar. E a primeira janela que será mostrada será o gerenciador de boot do Linux, do Ubuntu, no caso, que é o Groovy. Dentro das opções do Groovy, vocês vão deixar selecionada essa primeira Try or Install Ubuntu e vão pressionar o Enter para ele dar início à instalação. Ok, nessa primeira tela, vocês podem deixar as definições padrão e já clicar no botão Install Ubuntu aqui do lado direito. A primeira tela é só uma tela de bem-vindos, então vocês já podem clicar aqui embaixo no botão Next. Em seguida, vocês vão definir o fuso horário de vocês. Por exemplo, se você estiver no Brasil, em São Paulo, você vai selecionar aqui América, São Paulo, e vai clicar no botão Next. A próxima tela é a definição do seu teclado, do padrão do seu teclado. Se você estiver usando um padrão ABNT, ABNT2, basta localizar que é a língua português do Brasil, está aqui, e deixar aqui a opção do lado direito, a opção Default selecionada. Se vocês quiserem fazer algum teste antes de avançarem, basta clicar aqui embaixo onde tá a mensagem Type here to test your keyboard, ou seja, teste o seu teclado aqui, cliquem nesse campo e
depois pressionem o cedilha, provavelmente já está com a definição correta. E depois cliquem no botão Next. A próxima tela é a tela que vai definir o modo de instalação, que tem o full, que é o completo, o normal, que vai instalar, vamos dizer, vai fazer uma instalação básica, as aplicações básicas que você precisa para utilizar a sua máquina, como um navegador de internet, um pacote Office, enfim. E tem a minimal installation, que aí seria o mínimo mesmo que ele precisa para iniciar a sua máquina. Vocês podem deixar na opção já selecionada, na opção padrão, que é o Normal Installation, e clicar no botão Next. O próximo passo está relacionado com particionamento que tem que ser executado para a instalação do sistema operacional Linux. Nós temos aqui duas opções, né? A opção é, é, Erase Disk e a opção Manual Partitioning. No caso, nós vamos utilizar a primeira opção, Erase Disk, que já vai fazer todo o particionamento e formatação e instalação de forma automática. No caso da segunda opção, Manual Partitioning, nós teríamos que fazer todo esse processo de forma manual. Tá? Só uma informação complementar. Erase Disk, ou seja, ele vai limpar, deletar o disco, mas é o disco da VM, não é o disco da máquina de vocês, tá bem? Depois de selecionar a primeira opção aqui, vocês já podem clicar no botão Next. A última tela de definições seria a definição dos dados do usuário que vai fazer o login na máquina. Então, aqui eu vou colocar o meu nome no primeiro campo, What's your name? Daniel Adorno. Com base nessa informação, ele já vai definir um username para o meu user. O meu ficou Daniel A, mas eu vou tirar o A do final, vou deixar só Daniel. E eu vou definir também um nome que ele definiu para minha máquina como Daniel Ifen VirtualBox. Eu vou definir com o nome canal DevOps. Por último, vou definir um password para o meu usuário e clicar no botão Next. A última tela que será mostrada será um resumo das informações que foram definidas. Depois disso, vocês podem já clicar aqui no botão Install aqui embaixo. Ele vai exibir mais uma mensagem de confirmação, pedindo a sua confirmação se é realmente para fazer a instalação do Linux, e vocês vão clicar no botão Install Now. E a instalação será iniciada. Vocês vão notar que tem aqui aqui embaixo, né, a barra de progressão da instalação e a porcentagem de instalação mais aqui à direita. Agora é só aguardarmos até o fim da instalação. Bom, quando a instalação for concluída, vocês vão notar que vai aparecer essa mensagem, All Done. Então basta nós clicarmos aqui no botão Done para que ela seja realmente concluída. Vejam que aqui há uma opção Restart Now assinalada, ou seja, nós vamos clicar no botão Done, a máquina virtual vai ser reiniciada. E
nós vamos poder acessar já logo após o sistema operacional da nossa, VM. Logo em seguida vai aparecer essa mensagem dizendo: "Please remove the installation medium, then press enter", ou seja, considerando uma instalação numa máquina física, né, o que está sendo dito é: remova o disco de instalação, o DVD, o CD, o pendrive e pressione enter para que a máquina seja reiniciada e a instalação não seja executada novamente, ou seja, é um reboot para acesso ao sistema operacional efetivamente. Então, basta que vocês nesse ponto, né, quando for mostrada essa mensagem, pressionem enter. Após o reboot que ocorre, no final da instalação, a primeira tela que vai aparecer é essa, que é a tela de login. Eh, Vejam que aqui em cima vocês têm várias opções para iniciar a máquina virtual com diferentes opções de interface gráfica. Vocês podem manter nessa primeira, Lubuntu. Aqui está o meu user, né, criado para fazer o login na máquina virtual. Eu vou digitar minha senha e pressionar Enter. Vocês vão notar que aqui do lado direito aparecem algumas mensagens. Vocês podem fechar essas janelas conforme elas forem aparecendo. E essa basicamente é a cara do sistema operacional que nós instalamos, o Lubuntu. Eu faço só uma recomendação inicialmente, que é nós testarmos o teclado. Cliquem com o botão direito do mouse aqui na área de trabalho e selecionem Open in Terminal. Vai abrir um terminal do Linux e vocês vão poder testar o teclado, se está correto ou não a as definições que vocês fizeram, no início da instalação, né, durante a instalação do Lubuntu. Caso não esteja, né, caso você esteja pressionando, por exemplo, o cedilha e esteja aparecendo outra tecla, vocês podem acessar aqui as configurações de teclado e mouse através desse caminho. Cliquem aqui nesse botão no canto esquerdo do lado de baixo, depois em Preferences, LXQT Settings, e aqui vocês vão encontrar Keyboard and Mouse. Depois cliquem em Keyboard Layout e vocês poderão verificar aqui as definições feitas durante a instalação. Caso não esteja correto as informações que você definiu, vocês podem clicar aqui no botão Add para adicionar novamente o layout do seu teclado. E caso não funcione, ainda há essa opção de clicar aqui nesse Keyboard Model e selecionar aqui o teclado que pode estar relacionado com a marca do seu computador, certo? Depois é só clicar no Close. Agora, para concluirmos definitivamente a instalação de todos os recursos que nós precisamos para trabalhar, eh, nós vamos precisar instalar aquelas extensões, aquele pack de extensões de funcionalidades que nós instalamos no VirtualBox. Nós vamos precisar instalar
Para a nossa VM, reparem, vou usar como exemplo o tamanho da janela. Reparem que eu vou, eh restaurar o tamanho da minha janela e maximizar novamente. E ele não se ajusta exatamente ao tamanho da tela do meu computador. Ou seja, porque falta-nos instalar aquele pack de extensões de funcionalidades. Eles foram instalados no VirtualBox e agora nós vamos ter que fazer a instalação daquele pack na nossa máquina virtual. Com a nossa máquina virtual inicializada, do jeito que ela está aqui, vocês vão clicar aqui em dispositivos e depois vão clicar aqui nessa área onde tem essa chavezinha de fenda aqui. No meu, ele pode ser um bug isso do VirtualBox, mas ele não tem nenhuma descrição aqui do lado. Mas é aonde se encontram, é onde se encontra a opção para a instalação daquelas funções, aquele pack de extensão de funcionalidades, certo? Então, vocês vão clicar em dispositivos, selecionar essa chavezinha de fenda aqui, cliquem sobre ela. Em seguida, como que o VirtualBox trata essa questão? Ele trata como se fosse um disco, né, de instalação que você está inserindo no computador. Então é como se nós estivéssemos inserindo um DVD ou um CD, por exemplo, no nosso computador, na nossa máquina, para inicializar a instalação daquele pack de funcionalidades. Então ele vai aparecer essa mensagem: "Removable medium is inserted", ou seja, como se nós tivéssemos inserido um DVD no nosso computador. Vocês vão clicar no OK, e ele vai abrir essa janela, que é o conteúdo, vamos dizer assim, desse disco de instalação do pack de extensão das funcionalidades, certo? Bom, a partir daqui, o que que nós temos que fazer? Vocês vão clicar com o botão direito, nós vamos executar, então, um programa que vai, instalar essas funcionalidades na nossa máquina virtual. Então, vamos clicar aqui com o botão direito do mouse, depois Open in Terminal. Vocês podem maximizar aqui. Eu vou executar um comando aqui para listar todos os arquivos que tem, no caso, dentro dessa mídia, que seria o disco de instalação. Eu vou digitar o comando ls-la, ou seja, ele vai me listar aqui todos os arquivos e pastas dentro dessa mídia, entre aspas, que nós inserimos para instalar o pack de funcionalidades de extensão. E vejam que tem muitas opções ali dentro, né? Tem alguns com uma extensão .exe, que seria para Windows, tem opções como o .pkg, que seria para Solaris, tem o .arm64, tem o VBox Linux Additions, arm64.run, que seria para nós rodarmos numa máquina Linux, por exemplo, mas com que tivesse um processador ARM. E qual nós teremos que executar? Nós vamos executar o VBox Linux, que nós estamos usando o sistema operacional Linux,
additions.run. Qual que é o comando que nós temos que executar, que nós temos que utilizar para rodar esse script? É um programa isso, é um script. O comando é o seguinte, eu vou digitar aqui para vocês. Primeiro, tudo depois o ponto, a barra e em seguida o nome do script, que é o vbox linux additions.run. Esse é o comando que nós temos que utilizar para rodarmos este script. Depois de digitar o comando, basta pressionar o Enter. Ele vai pedir para você digitar a senha do usuário com o qual você está logado. Vou digitar aqui a minha senha. E será executado, então, o script que vai fazer a instalação daquele pack de extensão de funcionalidades. Ok. Já foi concluído. Digitem, então, em seguida, o comando exit para nós sairmos dessa janela, dessa seção, né, do Linux. Depois vocês podem fechar aqui aliás, depois vocês podem, vamos dizer, remover essa mídia aqui, tá vendo? Esse, entre aspas, esse DVD que foi criado virtualmente para instalação do, do pack de extensões, ou seja, o dispositivo, né, que nós vamos remover seria esse aqui, ou será esse aqui. Como é que a gente faz para remover? Clica com o botão direito aqui e digita e depois clica em Unmount. Ok. Agora o que nós vamos precisar fazer? Nós vamos reiniciar essa máquina, clicando aqui no botão do lado esquerdo na parte de baixo, Leave e depois em Reboot. Ele vai pedir uma confirmação, é só clicar no Yes e ele já vai reiniciar a nossa virtual machine. Bom, após reiniciarmos a máquina virtual, ele vai depois de reiniciá-la, ele vai novamente parar na tela para fazermos o login. E aqui eu vou fazer um teste aqui para vocês verificarem o que ocorreu ou o que ocorre após a instalação daquelas daquele pack, né, de extensões de funcionalidades. Por exemplo, nós vamos notar isso já no ajuste que nós podemos fazer da janela do Ubuntu à tela do nosso computador. Eu restaurei a janela, agora eu vou maximizá-la. Vocês vão ver que agora ela vai ficar ajustada ao tamanho do meu monitor. Vou fazer o login e em seguida vocês vão notar isso mais facilmente. Nós já temos o pack de funcionalidades ativo, né, instalado. Com isso, nós concluímos então a instalação do Lubuntu. Eu vou só demonstrar como é que nós podemos desligar a máquina, clicando aqui no botão do lado esquerdo, na parte de baixo, vocês vão
selecionar a opção Leave e depois Shut Down. Confirmem no Yes e a máquina virtual vai ser desligada, voltando assim para a tela padrão do VirtualBox. Bom, com isso chegamos ao fim desse tutorial. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês. E se foi útil, se ajudou vocês de alguma forma, eu peço que vocês compartilhem esse conteúdo nas suas redes sociais, com os seus amigos, porque assim como ajudou a vocês, pode ajudar a outras pessoas. Eu peço também que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações e deixem o seu like no vídeo, por favor. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Obrigado.